Pai de amor, aquele que vai explicar o texto não é digno, e nem aqueles que irão ouvir também o são. Por isso clamamos pela tua graça e misericórdia, que ilumine a voz do servo Moraes, e também ilumine os ouvidos da tua igreja, para que a voz embargada humana não atrapalhe a inspiração da tua palavra. Se conosco em nome de Jesus. Nós iremos ler agora. Antes de mais nada, eu quero dizer que a Associação Maranhense está comemorando em todo o território, sobretudo em 3 áreas. Nós estamos com a coordenação centrada na Baixada, onde eu deveria estar hoje, mas fui acometido por uma enfermidade que me deixou muito fraco. Temos um outro foco lá nos Cocais, e outro aqui na capital, mas em todos os outros lugares, nós estamos vestindo o lenço vinho. O texto que nós iremos ler agora, é um texto que ele tem uma sequência fúnebre. Ele fala por 6 vezes, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. E na 7ª vez, nós temos um plot twist, temos uma reviravolta, aonde a morte é vencida. E eu quero agora que as crianças me acompanhem na leitura, para nós entendermos aqui, o jogo de palavras que existem, ou que existe nesse texto. Verso 1: este é o registro da descendência de Adão. Genealogia. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez, o homem e a mulher os criou. Quando foram criados, e ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho. Aos 130 anos, ele gerou um filho. A sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou filhos e filhas, viveu ao todo 930 anos e morreu. O primeiro verbo aqui. Verso 6: aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos, e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Malalel. Um bom nome aí para você escolher para o seu filho, Malalel. Depois que gerou Malalel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malalel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu em todo 895 anos e morreu. Penúltimo, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas, viveu ao todo 962 anos e morreu. Agora, olha que coisa legal. Aos 65 anos, Enoque gerou Metusalém. Depois que gerou Metusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, gerou outros filhos e filhas e viveu. Parece que a morte estava vencendo, e de repente, no 7º round, como se fosse um filme do Rock Balboa, no 7º round, onde a humanidade já estava sem esperança, não havia ninguém que pudesse viver eternamente, esse paradigma é quebrado, e a morte é vencida por Enoque, por um detalhe: ele andou
com Deus. Queridos, esse verbo andar, eu vou falar um pouco para os adultos, depois a gente fala para as crianças. Esse verbo andar, no hebraico, ele tem a sua máxima tonicidade, a sua máxima força. No português, quando eu quero dar ênfase a uma palavra, a ênfase está no tom da voz. Eu estou com raiva. Eu estou com raiva. Ou então você fala, que gol. Que gol! Então, no tom da voz, você expressa a potência, a sua intenção, a sua raiva, a sua alegria. O hebreu não. O hebreu tem uma expressão chamada hitpael. Quando o verbo é escrito naquela terminação, o autor quer dizer que ele está usando a sua máxima tonicidade, a máxima potência desse verbo. E aí, 3 autores de gramáticas diferentes encontraram nesse verbo andar, e eu quero expressar para você que verbo é esse. O verbo andar no seu hitpael, no seu modo hitpael, ele expressa intensidade e continuidade. Eu tenho uma filha lá em casa de 11 anos, ela tem uma amiguinha, quase ninguém sabe que são amigas, né? É a Lara. Então, quando elas estão brincando, eu posso falar assim, elas estão brincando, mas elas não estão brincando, elas estão brincando, que às vezes eu tenho que sair do meu quarto para ir ao quarto dela, porque eu penso que elas estão brigando, gritam, e travesseiro para cá e para lá, e com o celular na mão, sem o celular, brincam no quarto, num espaço lá de 3 metros, 4 metros quadrados, mas brincam numa velocidade, numa potência tão grande, que é isso que o verbo quer dizer, brincar na sua maior potência, em sua continuidade. Elas brincariam até 1 da manhã, se não levasse bronca. Então o verbo, quando diz que Enoque andou com Deus, ele não andou com Deus na quarta, no culto de quarta-feira, ele não andou com Deus no culto de sábado, não é que ele andou com Deus no culto de domingo, não é que ele acordou, fez o culto, não é que ele tomou café e orou, não é que ele jantou e orou, não é que antes de deitar ele orou. A soma disso tudo daria 1 hora, 2 horas no máximo, de uma pessoa andando com Deus nos dias modernos. Não era isso. Ele andava com Deus o tempo todo. Não havia pausa para esse caminhar. Outro autor da gramática, ele diz que esse verbo requer reciprocidade. O texto poderia dizer assim: Enoque caminhou com Deus, ou poderia ser Deus caminhou com Enoque. Não é que Enoque andava nos passos de Deus, e não é que Deus andava nos passos de Enoque, é que ambos estavam lado a lado, e o caminhar com Deus no verbo, na sua potência máxima, é intensidade, é continuidade e reciprocidade. Caminhar com Deus. Um outro autor diz que existia um caminhar transformador, quando você caminha com alguém e aprende com esse alguém. Então eram 3 essas características. O caminhar de Enoque, ele era um caminhar contínuo e intenso, ele era um caminhar lado a lado, e era um caminhar que ele crescia cada dia mais, junto ao seu mestre, ele como discípulo. Outras pessoas caminharam com Deus, vamos ver o nome delas aqui? Outros que caminharam com Deus: Noé. Noé caminhou com Deus numa época de corrupção. Qual a diferença de Noé para Enoque? É que no caminhar de Enoque, ele teve um tropeço. Num dia desses, ele tomou um pileque,
ficou nu, de modo que amaldiçoou uma nação inteira por causa do seu filho. Por causa de um erro de Noé, uma nação inteira foi amaldiçoada, são os descendentes dos seus filhos. Outro que andou com Deus, Abraão. Só que o andar de Deus com Deus de Abraão, o amigo de Deus, tinha uma diferença. Abraão um dia pegou sua mulher e entregou na mão de um homem estranho, e esse homem quase que tinha relação sexual com a sua esposa, por uma mentira que ele contou. Então Abraão, apesar de caminhar com Deus, ele teve o seu tropeço. Moisés andou com Deus? Sim, mas em um dado momento ele se irritou tanto, que cometeu um ato falho que custou a entrada dele na Canaã terrestre. Davi, um homem segundo o coração de Deus, caminhou com Deus? Sim, os salmos de Davi mostram que ele caminhou realmente com Deus. O salmo de Davi diz, ele fala assim: eu queria morar na tua casa, eu queria montar a minha mobília no teu templo. Davi no deserto, quando ele estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele não sentiu fome de comida e nem sede de água. Ele falou: a minha sede é de ti. Eu me levanto de manhã e te busco, eu me deito à noite e te busco. Davi teve um momento muito forte com Deus, mas ele teve um tropeço. Ele se tornou um assassino e um adúltero. Salomão também escreveu grandes coisas sobre Deus, filosofia bíblica é com ele, mas também cometeu seus tropeços. Enoque, a diferença de Enoque para esses meninos que eu falei, é que não existe registro de Enoque cometendo nenhum ato falho ou um ato direto ou indireto. A Bíblia não conseguiu registrar sequer um erro desse homem, que andou 300 anos, ele viveu 365 anos, mas a Bíblia diz que ele viveu 300 anos intensos com Deus. Há quem diga que o texto sugere que ao se tornar pai, ele se apegou a Deus de uma forma tão intensa, que passou a viver dependendo de Deus. E eu tenho uma tendência de acreditar nisso, porque quando você se torna pai, você precisa mais de Deus. Todo mundo precisa de Deus, mas quando você ora uma vez, 2 vezes, quando você se torna pai, aí você ora 10 vezes, 30 vezes. Eu tenho amigos meus aqui que têm filhos longe, imagine o quanto esse pessoal não ora. Então esse indivíduo, Enoque, ele viveu com Deus e não há registro dele. E o número 365 é muito legal. Ele viveu como se fosse 365 dias, só que em anos. E a diferença de Enoque é que Enoque viveu aqui nessa terra e não teve um registro dos seus erros. Talvez quem concorreria com Enoque na Bíblia, talvez o nosso amigo jovem Daniel, que também a Bíblia não consegue registrar, ou não conseguiu registrar nenhum erro desse jovem nas Escrituras. Temos apenas 2 pessoas que a Bíblia não conseguiu registrar seus erros, e um homem que quase foi perfeito foi Elias, mas ele entrou na tristeza tão grande e também cometeu seus erros falhos, mas está no céu. Muito bem, dito isso, eu quero eu quero dar 3 conselhos para os pais e 3 conselhos para as crianças, tá? O primeiro conselho que eu quero dar, e eu quero começar pelos pais, é que, pais, vocês são o Adão dos vossos filhos. Adão foi tataravô de Enoque, e Ellen White sugere que eles viveram mais de 300 anos juntos, e andar com Deus pessoalmente, cara a cara, bater papo com Deus. A Bíblia registra de 2 pessoas que fizeram isso: Adão caiu e depois Enoque. Há um grande vestígio bíblico de que realmente Adão tenha contado a sua experiência para Enoque.
Enoque internalizou essa experiência e ele colocou no seu coração: eu quero ser igual ao meu tataravô, eu quero ter a experiência de andar com Deus. Essa experiência do jardim que Adão teve de caminhar lado a lado com Deus, essa experiência eu quero ter na minha vida. E possivelmente essa experiência de ouvir o seu tataravô motivou Enoque a ter uma vida com Deus integral. Então, queridos, quando você faz o culto com sua família, quando você conta histórias bíblicas para sua família, o seu filho consegue absorver muito mais do que um estranho igual a mim. Eu posso fazer seu filho rir ou até chorar, posso ensinar para ele, mas o ensinamento que vai ficar na mente dessa criança é o seu ensinamento. Ellen White diz que o que salvou José do Egito foi o ensinamento do seu pai nos seus cultos familiares. Então não ignore o ensinamento seu, não terceirize a doutrina do seu filho, não entregue seu filho, não acredite. A escola é fantástica, todos os dias o seu filho, ao entrar na sala de aula, ele tem a meditação e tem a oração, mas isso não é suficiente. A classe bíblica é fantástica, a classe bíblica da igreja é um dos projetos mais de sucesso que nós temos, mas não acredite que isso é o suficiente. O que o seu filho quer aprender, sai da sua voz, sai da sua boca, tem que sair da sua casa. A maior escola que uma criança tem é o lar. Então o primeiro conselho: você é o espelho do seu filho. Outro conselho que é triste, é verdade, mas é triste, mas é verdade. A consistência vale mais do que a intensidade. Nós pais nos enganamos quando dizemos assim: eu passo pouco tempo com meu filho, mas é tempo de qualidade. Não existe isso. Não existe tempo de qualidade. A criança não sabe qualificar um tempo. Ela não sabe o que é um tempo de qualidade. A criança só sabe o que é tempo. E tempo é o que ele quer de você. Não se iluda, eu viajei, mas quando eu voltar eu quero dar aquele momento especial para minha filha. Não. Se o seu filho acordar e te ver todos os dias, se você levar ele na escola todos os dias, se você busca ele na escola todos os dias, se você tem contato frequente com ele todos os dias, nem presente você precisaria dar, porque é conclusivo. O melhor presente da criança é o pai. O melhor presente da criança é a presença. Então não vamos nos enganar achando que qualidade supera a quantidade. Em alguns lugares, inclusive no mundo business, isso é uma verdade. No mundo do comércio, no mundo da venda, nesse mundo de troca-troca, ele pode funcionar. A regra da qualidade é importante, mas no pai e o filho, o que importa é a quantidade. A coisa pior que tem é brincar de esconde-esconde. Isso não é tempo de qualidade, é tempo. E aí a gente prefere dar uma bicicleta e um videogame e uma televisão. Mas você economizaria 5 mil reais se você tivesse coragem de brincar de esconde-esconde e pega-pega. Isso não tem qualidade nenhuma para você. Um PlayStation de 3.500 reais, de graça você divertiria seu filho. Ele passaria de fase. É aquela mesma brincadeira chata, mas para ele equivale. Você brinca, a criança esconde tudo, fica debaixo do cobertor, aparece a perna na cabeça dela. Se ela escondeu a cabeça, ninguém consegue ver, ela fica invisível. E aquele, achou, cadê? Isso é que é importante. Então, queridos, não nos enganemos. Qualidade na família não supera quantidade, tá?
Outro conselho que nós temos aqui é que seus filhos não ouvem o que você diz, eles fotografam o que você é. Duas pessoas caminharam com Deus lado a lado, um tataravô e um tataraneto, e a grande chance de um ter copiado o outro, de um ter olhado para o outro. E os nossos filhos, eles não ouvem o que nós dizemos, eles fazem o Ctrl+C, Ctrl+V. Uma coisa que confunde um adolescente, que confunde um juvenil, é um comando desafinado. É quando você diz uma coisa e você faz outra. Isso não só confunde a criança, mas vai minando a sua credibilidade. Entre os adultos, eu vou confessar, tem algumas pessoas no mundo adventista que eu conheço e que não respeito como pessoa, mas quando sento para ouvir, eu me admiro, porque eu consigo tirar a sujeira pessoal dessa vida e ver o que Deus faz na vida dela. Existem grandes pregadores que têm uma vida espúria, existem pessoas renomadas que têm uma vida escondida. Eu tive pessoas que eu sei que são arrogantes, e eu, quando chego em casa, eu quero ouvir os sermões dela. O adulto consegue filtrar talvez, mas uma criança não consegue fazer esse filtro. Se ela perceber que você faz uma coisa e fala outra, confunde a cabecinha dela, e ela vai minando a credibilidade que ela tem em você, tá? Então, o recado está dado aí para os pais. Resumindo, você é um espelho. Consistência é melhor do que qualidade, e as crianças olham para você, não para fazer o que você diz, mas para copiar o que você faz. Muito bem, agora aqui as crianças, dediquei um tempinho para vocês, 10 minutos, tá bom? 10 minutos? Vocês sabiam que vocês podem ser amigas de Deus, igual Enoque? Sabiam disso? Quero chamar aqui uma corajosa ou um corajoso a vir aqui à frente. Olha, já gostei, vem cá, salva de palmas. Esse aqui, ó, qual o seu nome? Arthur. Arthur, nome de rei, né? Se tiver sua espada aqui, Arthur, você vai ganhar, só tem 10 desses aqui na Associação Maranhense, só tem 10 desses, eu só tive dinheiro para comprar 10, e eu só trouxe um aqui, e você é o único que vai desfilar com isso aqui, ó, caminhando com Jesus, tá bom? Você não pode usar agora, não vai agora não, isso custa caro. Oxe, tu ganha um negócio desse, já quer ir embora, não quer nem passar vergonha. Olha, esse aí é o nosso prendedor oficial do Dia Mundial do Aventureiro, tá bom? Arthur, quando você acorda, o que é que você faz? Oro. Amém? Amém, ele ora. Então você já começou bem, Arthur. Então o que acontece? Você já começou o dia bem. Você toma café todos os dias de manhã? Uhum. Quando você vai tomar o café, antes de tomar o café, você faz o quê? Você agradece a Deus, não? Você também ora, né? Tá bom. Antes de você sair de casa, Arthur, você também deveria orar. Sabe por quê? Tem muita coisa ruim acontecendo aí. Então, quando você sair de casa, você fala assim: Papai do céu, me proteja hoje. Sempre que eu viajo, eu faço uma oração. Olha aí, o Arthur é um homem de Deus, é de Deus aqui, assim como todos aqueles que usam esse lenço. Cadê a mamãe do Arthur? Está aí? Não está, ela está em outra igreja pregando. Aí a avó está aí? Tá bom, parabéns, vó. Arthur, você vai para a escola de carro ou vai a pé? Vou a pé, porque eu moro literalmente quase do lado. Nesse trajeto, Arthur, que você sai de casa para a escola, você deve ir conversando com Deus. É assim que fazia Enoque. Conversa com ele sobre coisas diferentes. Pastor, olha, eu não estudei bem hoje, mas eu prometo que eu vou estudar, Senhor Deus, na próxima vez. Se tiver prova para eu orar. Antes da prova tem que orar.
E quando você estiver na sala de aula, Arthur, tem aquelas matérias que você não domina muito. Eu tinha umas 8 que eu não dominava. A minha favorita é a matemática. O Arthur aqui vai ser das exatas, viu? Arthur, já não era, eu era meio burrinho assim, mas é porque eu não tinha tanto material que vocês tinham. Eu tinha uma caneta, um caderno, um lápis e uma borracha que eu dividia com o Mil e com o James, que era meu primo. Então, mas sabe aquelas matérias que você não domina muito? Aí você se apega a Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que é subjuntivo, eu não sei o que é pretérito perfeito, mais que perfeito, esse negócio eu não sei, mas me ajuda nesse negócio. Você pode orar a Deus, conversa com Deus. Quando você sair da escola, quando você for na hora do intervalo, você vai, antes de lanchar, você faz uma oração, depois você volta, no caminho para casa você ora, vai conversando com Deus, e você pode passar o dia inteiro, Arthur, conversando com Deus. Você chega em casa, Arthur, você vai ligar a televisão, e você tem que perguntar para Deus: Senhor Deus, esse filme é um filme que eu posso assistir? É um filme que tu vai assistir aqui do meu lado? Ou quando eu sentar, os anjos vão fugir? Porque o certo é a mamãe fazer isso, mas às vezes a mamãe vacila e deixa o celular na sua mão, que não era para deixar. Mas se você for assistir um filme, você tem que perguntar para Deus se aquele filme é um filme bom. Tem filme que fala mal de Deus. Exato. Eu vou assistir um filme desse, Arthur? Não tem condições. Então, Arthur, se você for assistir um filme, se você for para algum lugar, uma festa de aniversário, Arthur, e começar a tocar uma música estranha, você tem que perguntar para Deus: Senhor, eu vou continuar aqui? Se chama a mamãe: mãe, eu não estou me sentindo bem, porque Deus não gosta disso. E você tira a mamãe de lá. Se a festa for na sexta-feira à noite, você diz assim: olha, sexta-feira à noite não é um dia que eu vou. Então você pode passar, Arthur, o dia inteiro com Deus, mas o dia inteiro mesmo. É ou não é legal? E é simples, porque a gente não precisa ajoelhar, Arthur, para falar com Deus. Da barriga de um peixe, Jonas orou e foi atendido. Se você estiver em pé do ônibus, sentado no Uber, na televisão, em qualquer lugar, você pode orar a Deus em pé, sentado, deitado, em qualquer lugar. Você pode se conectar com Deus. Então, Arthur, o primeiro conselho que eu tenho que dar para você hoje é que você pode ser amigo de Deus. Você é amigo de Deus, não é? Sou. Então guarde no coração, meninos e meninas, que dá para passar o dia inteiro com Deus. Às vezes para o adulto é difícil, né? Porque o indivíduo, ele é advogado, ele passa o dia inteiro aí fazendo algumas coisas, ele pode se perder um pouco, ele pode se perder na medicina, mas a criança, ela pode passar o dia inteiro falando com Deus, tá bom? Combinado, Arthur? Então, quer dar um recado pessoal aí? E também tem jogos muito feios. Olha aí, eu ia esquecendo disso, Arthur. Você é o cara, Arthur. Eu vou entregar esse microfone para ti, eu vou sentar. Olha só, existem jogos, Arthur. Eu vou falar aqui de um, que eu vou ficar chateado, vou perder até a amizade da minha filha. Mas existem jogos que homens maldosos ficam jogando com as crianças para enganar as crianças. Tal de Roblox, certo? Tem jogos em que o indivíduo mete uma faca no outro, mete um tiro no outro. Isso não é jogos pra gente, Arthur. Então, você mandou bem. Se eu tivesse 2 prendedores, eu ia te dar outro, só por causa dessa dica aí. Também tinha um bate-papo, mas o Roblox tirou o bate-papo. Fez bem. Que bate-papo com criança, né? Então, uma salva de palmas, uma saudação aí pro Arthur. Deus abençoe, Arthur. Obrigado, Arthur. Pode sentar. Você é seu. Você mereceu ganhar esse negócio aí. Então, andar com Deus é falar com Ele o tempo todo. Veja, nós criamos na cabeça da criança a ideia de que só na igreja é que a gente vai falar com Deus. Mas as crianças, vocês podem falar com Deus o tempo todo, aonde vocês estiverem. E o último conselho: quanto mais perto de Jesus,
mais você quer ficar perto dele. Então, quanto você mais se aproximar de Jesus, mais você vai se sentir vontade de estar perto dele. Agora eu quero finalizar a minha fala convidando um pai corajoso e um desbravador e um aventureiro corajoso aqui. Pode ser até uma menina agora, porque já tivemos a participação, uma bela participação do Arthur. Eu quero chamar aqui um pai de aventureiro ou um avô de aventureiro, porque metade dos familiares deles são avós, né? Não se preocupe não, olha aqui. Aê, essa aqui, eu já sei até quem vai batizar essa moça aqui. Sabia que tem gente que quer batizar essa menina com a camisa da escola. Eu acho legal, entendeu? Eu acho legal, mas eu já combinei com ela, está decidida que ela vai sim tirar foto com a camisa da escola, mas depois que for batizada com a camisa oficial. Então eu vou chamar a mãe dela aqui, que é a nossa diretora da escola, departamental da educação, né? E eu vou aqui pedir que vocês façam um voto em nome de todos os pais e em nome de todos os aventureiros. Eu vou falar e vocês vão repetir. Eu vou começar pelo pai e pela mãe aqui, pela mãe. Repita comigo, viu, meu querido? Cadê outro microfone aqui? Tem outro microfone? Tem? Tem outro microfone? Tem aqui. Aqui não falta aqui microfone. Eu vou fazer um voto aqui. Está preparado já. Aqui é alto nível, né? Então eu vou fazer um voto da caminhada com Deus. Eu vou falar e você vai repetir. E você vai representar todos os pais aqui presentes. Tá bom? Eu me comprometo a ser um guia ou uma guia. Eu me comprometo a ser uma guia. Diante de Deus e desta família da igreja. Diante de Deus e diante das famílias da igreja. Eu me comprometo a caminhar com Jesus. Eu me comprometo a caminhar com Jesus. Não quando a pena for conveniente. Não quando a pena for conveniente. Mas nos dias difíceis, nos dias cansativos. Mas nos dias difíceis e nos dias cansativos. Nos dias em que eu não souber as respostas. E nos dias que eu não souber as respostas. Comprometo-me a falar de Deus em casa. Comprometo-me a falar de Deus em casa. A orar com a minha filha e meus filhos. A orar com a minha filha e meu filho. A abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia. Não por obrigação. Não por obrigação. Mas por o que eu acredito que ela tem vida. Mas pelo que eu aprendi. Acredito que ela tem vida. Que ela tem vida. Serei o espelho do meu filho ou dos meus filhos. Serei o espelho dos meus filhos. Imperfeito. E perfeito. Mas autêntico. Mas autêntico. Caminharei com Deus. Caminharei com Deus. Para que ele aprenda. Para que eles aprendam. Que se pode caminhar com Deus. Que se pode caminhar com Deus. Com a ajuda do Senhor. Com a ajuda do Senhor. Assim farei. Assim farei. Amém. 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 Então você fez aí um voto diante da igreja. Agora vamos para a filhinha aqui. Eu vou falar com mais calma. Mais que o passado. Não se assuste não. Nós temos 6 minutos ainda. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo de Jesus. Jesus. Eu quero ser teu amigo. Eu quero ser teu amigo. Com o menor que foi. Com o menor que foi. Não quero te procurar só quando as coisas pelas coisas ficarem difíceis. Quero conversar contigo todo dia. Na escola. Brincando. Antes de dormir. Quando eu errar. Prometo voltar. Para perto de ti. Quando eu tiver medo. Prometo chamar teu nome. Quando eu estiver alegre. Quero compartilhar contigo. Quero caminhar contigo hoje. Para caminhar contigo. Para sempre. Amém. Então, neste momento, foi feito o voto. Pode vir, filha. Você quer vir também? Pode vir. Minha outra filha.
filha. É só outra filha? É. Então, vamos ver se tem sorte, porque eu não trouxe muita coisa não. Trouxe aqui, isso aqui para você. E outro pandinha para você também. Olha que tive sorte. Acabou, ainda bem que ninguém sube mais aqui. O pandinha. Você pode usar, não pode usar com essa roupa aí, mas pode usar depois, tá bom? Queridos, 3 coisas eu quero finalizar aqui. Primeiro, nós temos que entender que caminhar com Deus é possível para o adulto e para a criança. Temos que sentir a necessidade de caminhar com Ele. Quando eu acordar, que o Espírito Santo, possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E terceiro, temos que decidir a caminhar com Cristo, porque caminhar com Cristo é uma decisão que eu faço. E o exemplo claro é Enoque, que por 300 anos, com intensidade, com frequência e qualidade, ele pôde caminhar com Deus. Aqui na frente nós vamos orar, nós 3, e vocês podem ficar como vocês estão aí. Ela quer orar, então ela vai orar. Depois nós vamos ter uma mensagem musical, e depois da mensagem musical eu oro, faço a oração final. Então, qual é o teu nome? Isabela vai orar. Querido Papai do Céu, muito obrigado por esse sábado. Perdoe os nossos pecados que fizemos e nos ajude a chegar à tua casa santa. Em nome de Jesus, amém. Que coisa linda, né? Nós temos aqui anciãos, pastores, nós temos aqui departamentais, educação, nós temos aqui líderes da igreja. É uma geração sensível, e você é responsável por essa geração. Eu quero fazer um convite a você: ande com Jesus e seja o espelho dessas crianças. Tire tempo para estar com elas, não tempo só de qualidade, mas de quantidade. Quantos aqui querem se comprometer em entregar para os próximos anos uma geração melhor do que a nossa? Porque a estatística diz que as gerações estão se emburrecendo, mas nós adventistas queremos entregar algo melhor. Eu quero que os meus líderes sejam melhores do que eu. Então, se você quer que essa geração nos supere, vamos para essa batalha. Quantos aqui querem se comprometer com isso aí? Levante a mão. Então fique de pé e vamos orar. Bondoso Pai, está aqui próximo a mim uma geração dependente de exemplo, dependente de bons líderes. Eles querem servir a Deus, no seu coração não há outro caminho a não ser seguir os passos de Jesus. Não permita que nós o desviemos. Que teu Espírito Santo nos incomode, que nós não possamos poupar dinheiro em inscrição, em fardas, em símbolos, investimentos para esses meninos. Não podemos poupar também tempo de qualidade e de quantidade. Nos ajude, ó Senhor, a transformar esses meninos e meninas em pastores por excelência, em professoras e professores por excelência. Nós queremos envelhecer tendo a certeza e a convicção de que eles serão melhor que nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.